diante de tantas provas apresentadas, ficou emocionalmente abalado e deixou essa sessão por não conseguir responder às perguntas, porque ela não consegue explicar como uma mulher que ganha R$ 2.900 declarados movimentou 156 milhões de reais. Presta atenção, senhor presidente. Uma mulher que ganha R$ 2.900 movimentou 156 milhões. Bateu o desespero. Marido preso, ela mãe, e ela sabe o que ela fez. Essa história de que o sítio não é meu, o triplex não é meu, e daqui uns dias o filho também não é meu, não cola com ela. Só cola com Lula. O sítio não é meu, o triplex não é meu. Daqui a pouco ele vai falar, o Lulinha não é meu filho. Foi adotado, isso aí era filho do Bolsonaro, foi ele que fez. Agora, essa CPMI, ela está entrando num caminho que assusta, deputado Paulo Pimenta. Assusta muito. E sabe por que ela assusta, líder Sócrates? Ela assusta porque não é compatível o que aconteceu com o Brasil que os brasileiros precisam. Porque o brasileiro não precisa de um país devastado por corruptos e ladrões. E me desculpem, senhores, os verdadeiros bandidos não estão nas favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de todo o Brasil. Os verdadeiros ladrões do Brasil estão em Brasília. Ou eleitos, ou representantes de algumas associações. E não sou eu que estou falando, são as provas. Senhor presidente, mas o que mais me deixa estarrecido com a dona Ingrid hoje é que por mais que ela tenha roubado, ajudado a roubar 156 milhões de reais, isso dá o equivalente a 3% do rombo real do INSS, que passa dos 6 bilhões de reais. E aí nós vamos ter que falar, sabe de quem? Do irmão do Lula. Só a associação do irmão do Lula foi responsável por desviar 1,2 bilhões de reais. E olha, a gente está falando de um crime, senhores, que será considerado como Petrolão, como Lava Jato. Não é 2.0 não, senhor presidente. É 6.8. 6.8 todo mundo sabe, é só carro V8 que tem essa nomenclatura. E eu vou dizer o porquê. Porque este roubo está apresentado e ele teve uma crescente exatamente no governo de quem? De Luiz Inácio Lula da Silva. Interessante. Eu vejo todos os dias aqui que eles tentam de toda maneira colocar Bolsonaro e os ministros do Bolsonaro como bandidos. Eu faço aqui nesta CPMI agora. Vamos quebrar o sigilo de todo mundo de uma vez só. Mas vamos também, na quebra dos sigilos, fazer as devidas convocações neste período que nos resta, que não é um período longo, é exíguo. Mas parem de trazer a essa CPMI a narrativa. Esse crime tem núcleo financeiro, núcleo empresarial, núcleo operacional. Mas o mais importante deste crime, Sócrates, é que ele tem o núcleo político.
e também o núcleo jurídico. Este crime aconteceu sob as barbas de Brasília e teve assinaturas de ministros que ocupam os altos escalão das cortes. E quem está dizendo isso, antes que vocês queiram mandar me prender novamente, não sou eu, é a Polícia Federal, que escancara definitivamente a ligação do ministro Dias Toffoli no caso. E aí nós vamos falar do caso do Dias Toffoli, que é igual ao caso da Ingrid. Ele usou os laranjas da família. A Ingrid foi laranja do mão preta, que eu chamo de mão preta. Aquela aberração que veio aquilo. Porque aquilo é uma aberração humana. Um homem sem respeito, sem moral, e que, se houver justiça e uma boa investigação, tem uma moça de Minas Gerais que morreu um dia depois que a polícia bateu na sua casa. Isso foi suicídio ou assassinato? Quando fala em assassinato, tem um ex-prefeito de Santo André que revira no caixão. Quando fala em assassinato, tem um ex-ministro da Suprema Corte que pode estar revirando no caixão. Porque ninguém sabe se é homicídio, se é suicídio, se é assassinato. Porque tudo fica escondido. O que este país está vendo é que os inocentes são condenados por golpe de Estado. E tem muita gente que tem até as suas investigações arquivadas dentro da Suprema Corte. Olha, senhores, a justiça precisa ser feita, presidente. E eu já disse aqui e vou repetir para encerrar minha fala. O deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, do estado de Santa Catarina, não tem político de estimação. Se tiver gente do governo Bolsonaro envolvido, tem que ir pra cadeia. Mas até agora só mostraram narrativas do nosso lado. Porque toda vez que a gente apresenta uma prova de que há indícios de corrupção, de Lulinha, que recebe mesada de 300 mil, do careca do INSS, e de tantos outros, qual é a desculpa deles? Na próxima reunião a gente vai se reunir e a gente decide juntos quem nós vamos convocar. Não precisa ser agora. Não, o amanhã só é feito porque alguém precisa da bênção de outro. Porque o agora tem que ser feito da maneira correta. Eu convido o líder do governo a fazer o que o líder da oposição teve capacidade moral a fazer. Vamos votar esta pauta já, porque a quebra de sigilo não fica para amanhã. E aí, senhores, que passaram a noite acusando Bolsonaro de estar envolvido neste crime e de seus ministros, se houver a quebra de sigilo, ficará provado. E aí vocês vão poder dizer, não falamos, não avisamos, não dissemos. Mas, por favor, não fiquem na narrativa. Jogue o jogo da maneira séria, deputados. E faça o papel de vocês, não só através das folhas lidas, escritas e do linguajar. Faça através da ação. É hora de votar a quebra de sigilo do Banco Master. Vamos colocar na cadeia todos os bandidos. Com a palavra... 5 minutos, presidente. Pois não, excelência. Artigo 14, 5 minutos.
Presidente, eu me coloco na posição de um cidadão brasileiro, de uma cidadã brasileira que está nos assistindo aqui. Horas e horas de CPI, senhor presidente. E aí, as pessoas assistem falas como essa do deputado Zé Chuvisco, agora que me antecedeu, ou do outro colega deputado lá de Rondônia, que são umas falas, presidente, que não tem nexo, sabe? Assim, uma fala ela tem início, meio e fim. A deles tem só meio. Ninguém entende o que eles falam. Agora ele chegou a trazer até o Ulisses Guimarães, mas o que o Ulisses Guimarães... O que a morte do Ulisses Guimarães tem a ver, senhor presidente, com a CPI? Só tem uma explicação. Só pode ter uma explicação, né? Que é uma tentativa de confundir a cabeça das pessoas que nos assistem para não entender o que nós estamos investigando aqui e que já está mais do que esclarecido. O povo brasileiro já entendeu. Em 2021, o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Onyx Lorenzoni mudaram uma norma interna do INSS com o objetivo de permitir que um conjunto de entidades fantasmas que não trabalhavam com aposentados e aposentadas fossem credenciadas para fazer desconto de aposentados e aposentadas. Bolsonaro, pá, carimbo do Bolsonaro. Logo em seguida, essas entidades fantasmas tiveram acesso ao banco de dados do INSS. E de uma hora para outra, milhões de aposentados e aposentadas em todo o Brasil começaram a ser descontados por entidades que eles nunca tinham ouvido falar. Milhões de aposentados e aposentadas em todo o Brasil. Isso foi crescendo, foi crescendo. Parte desse esquema criminoso que a gente apelidou aqui de Golden Boys, que são jovens que nunca tinham trabalhado, que ficaram milionários do dia para a noite. Parte desse esquema, inclusive, foi lá na campanha do Onyx, botou dinheiro na campanha do Onyx, dinheiro que tinha sido roubado do INSS, e foi aumentando esse esquema. Tinha funcionários corruptos do INSS, tinha operadores. Nós estamos investigando para chegar nos cabeças desse esquema, porque não é possível que eles tenham roubado tudo isso. E hoje a gente está descobrindo que, além do esquema do INSS, também nesta mesma época, lá em 2021, eles concederam autorização para o chamado Banco Master, também de acesso aos consignados. Foi o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o João Roma, o Onyx, que criaram o Bolsomaster. Então o povo brasileiro já sabe, tanto o esquema do roubo do INSS, quanto o esquema do Bolsomaster não existiriam se o governo Bolsonaro não tivesse permitido que estas quadrilhas tivessem entrado para a máquina do Estado e roubassem aposentados e aposentadas. Essa gente é corajosa, presidente. Eles roubaram aposentado, eles roubaram pensionista, eles roubaram crianças, eles roubaram o pessoal do BPC, eles roubavam qualquer pessoa, presidente, eles não tinham limite para roubalheira. Essa gente roubou muito, muito, muito. Esse é um esquema de sofisticada ação criminosa deste esquema comandado por Bolsonaro, que está lá na Papudia, está lá na cadeia. E aí, presidente, o que aconteceu? Foi o governo Lula que acabou com o esquema da corrupção, do roubo do INSS, e devolveu o dinheiro para os aposentados e aposentadas, e foi o governo Lula que acabou com a farra do Banco Master, não renovando o ACT, decretando a liquidação e fazendo aquilo que o Campos Neto, que era o homem de confiança do Bolsonaro no Banco Central, não teve coragem de fazer. Então não adianta falar aqui Ulisses Guimarães, não adianta, porque a verdade está aqui. Não sou eu que digo, são documentos, são provas. Então peço até desculpa para o povo brasileiro
por ter que ouvir essa quantidade de bobagem. Mas, na verdade, eu demonstrei aqui mais uma vez com provas, senhor presidente. Senhor presidente, Pois não, excelência. a palavra utilizada pelo deputado Paulo Pimenta, de maneira pejorativa, mais uma vez nessa sessão, me chamando de Zé Chuvisco, não me fere, Paulo Pimenta. Porque para você, o único nome que ficou da lista Odebrecht foi Montanha. E eu não tenho meu nome nesse tipo de lista. Então, assim, o respeito que eu tenho, você não tem. Você, além de ser um cara que cria narrativas, você utiliza de apelidos que não estão em listas de empreiteira recebendo propina para desmoralizar pessoas. Eu nunca lhe chamei de Montanha em nenhum momento. Mas é o nome que foi lhe dado na lista de propina da Odebrecht. Que fique claro isso hoje. Que as suas ofensas, para mim, são nadas. Você que deveria rever, além do partido que você faz parte, as suas posições. Porque eu aqui não estou defendendo bandido. Já falei diversas vezes, quebre o sigilo de todos. E você continua na mesma narrativa, porque sempre que cutuca aonde fere, vocês pulam igual potro selvagem. Aqui não, viu? Bem, gente, eu lamento a gente continuar, mas os nomes foram citados e eu sou obrigado a seguir o regulamento. Senhor presidente, não são dois artigos 14 da sessão? Não, excelência. O nosso acordo aqui Senhor presidente. é que citou nominalmente o deputado, presidente. ele tem o direito. Senhor presidente, ele não tinha direito à resposta. Vamos lá. Senhor presidente. De forma criativa e inteligente, aqui muitas vezes, a gente usa nomes. O deputado lá, o líder do governo, ele me chama aqui às vezes de Malagueta, o outro a gente chama de não sei... Né? Então eu até não sabia que chamar o colega de Zé Chuvisco pudesse deixar ele tão incomodado. Não citei o nome dele. Não citei o nome de ninguém. Não estou citando o nome de ninguém. Estou dizendo, não, Zé Chuvisco não é nome. Zé Chuvisco não é nome. Mas, senhor presidente, Vossa Excelência me garante aqui. Pois não. Eu vou explicar para o Zé. Então, chama só de Zé. Vou explicar para o Zé que ele tem que se informar melhor para não divulgar fake news, para não dizer bobagem. O deputado Paulo Pimenta nunca esteve envolvido em qualquer tipo de investigação sobre propinas da Odebrecht. Isso é uma mentira. Não existe nenhuma investigação, ele pode procurar no STF, documentos, vasculhar onde ele quiser. Ele nunca vai achar. Porque o deputado Paulo Pimenta jamais foi investigado por ter recebido propinas da Odebrecht. Pelo contrário, o deputado Paulo Pimenta, na época, ficou conhecido por ter tido a coragem de enfrentar aquela manipulação grotesca comandada por então o juiz Sérgio Moro, pelo Dallagnol, e que se tivesse alguma coisa que eles pudessem ter contra mim, senhor presidente, com certeza teriam usado. O senhor sabe por que nunca usaram, presidente? Porque não existe. Então, atingir parlamentares com mentiras, com tentativas de criar um discurso em torno da nossa história, da nossa trajetória, não funciona. Então, eu nunca fui investigado por propinas de Odebrecht, nunca na minha vida. Aliás, eu não respondo nenhum processo, eu não tenho nenhum inquérito a respeito de nada. Se alguém quiser investigar, que investigue. Eu já sofri muitas vezes por conta de fake news que foram alimentadas e distribuídas a meu respeito. Então, eu não tenho nenhum objetivo de ficar aqui polemizando com o colega deputado. Se ele acha que o nome que eu utilizei para fazer referência a ele, para que ele não tivesse direito ao artigo 14, não foi o mais adequado, eu não vou mais nem usar esse nome. Vou chamar só de Zé, né? Sem fazer referência, então, a qualquer tipo de colocação que, de uma forma ou de outra, possa deixar ele
inconformado, né, incomodado ou chateado. Então, não vou mais usar Pois não, esse excelência. nome de Zé Chuvisco. Só Zé, daqui para frente. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!